Ei, Deilson, tô chegando. Boa tarde para vocês, telespectadores. Boa tarde para vocês, internautas, que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Você também pode nos acompanhar pelo portal MA10 Interior. Combinado? Agora eu vou contar para vocês o que vai ter no programa de hoje. Olha só, eu vou conversar com o Dr. Marco Aurélio Cabral sobre cirurgia de queixo. Nós vamos ter também um telespectador que vai participar desse bate-papo e quer fazer esse tipo de cirurgia. Converso também com o jornalista e escritor caruaruense Fernandino Neto, ele que escreveu um livro sobre Anastácio Rodrigues, que foi prefeito aqui de Caruaru. Atenção, mulherada, hoje tem dica de make, você vai aprender a fazer um super contorno. E será que nós mulheres dirigimos bem? Hein? Hoje vai ter uma batalha super especial entre eu e Thaís Oliveira. Quem será que se saiu melhor, hein? Então, ó, aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o cotidiano está só começando. E agora falando sobre cirurgia para aumentar ou diminuir o tamanho do queixo. Como é que funciona esse tipo de cirurgia, viu? Estou recebendo hoje aqui o Dr. Marco Aurélio Cabral e também um telespectador, o Wilker Medeiros, ele que quer fazer a cirurgia para aumentar o queixo, porque segundo ele, o queixo dele é muito pequeno. Muito boa tarde. Boa tarde, Sejam bem-vindos aqui ao Cotidiano. Prazer. Boa tarde, Marcela. Um prazer estar aqui no Cotidiano. Que bom. Então vamos começar falando um pouquinho, doutor, como é que funciona esse tipo de cirurgia? Eu acho que a principal queixa do Wilker, a gente tá para ver, ele diz que usa barba para disfarçar, porque vocês, telespectadores internautas que estão acompanhando a gente aí ao vivo pela live no Facebook, devem olhar para o Wilker e dizer, mas você não precisa fazer esse tipo de cirurgia, mas ele diz que usa a barba para disfarçar. Vamos então explicar para os nossos telespectadores e para o Wilker como é que funciona. Ok, Marcela, uma queixa não é incomum, é uma queixa relativamente comum. Muitas vezes, o paciente, quando chega no consultório, ele chega dizendo o seguinte, doutor, meu nariz está grande. E aí, quando você começa a fazer o estudo perfilométrico, que eu preciso explicar o que é isso para haver o entendimento de como é que a gente sabe quanto aumentar, o que aumentar, o porquê de aumentar. Então, quando a gente percebe, esse nariz não está grande, é o queixo que ele é retraído. Entendi. Ele tem um prognatismo. Então, na prática, a gente escuta as queixas do paciente e a gente tem alguns caminhos a traçar, após todas as explicações. Quais são elas? Doutor, eu quero preencher temporariamente. É um ponto de vista. Precisa ser explicado que uma média de cada 1 ano e meio, 2 anos, precisa voltar o preenchimento. Doutor, eu não tenho medo de cirurgia, eu quero algo para sempre. A gente vai discutir na cirurgia basilar. O que é isso? É você serrar a base do mêntor e anteriorizar ele de acordo com como seja a sua perfilometria. Doutor, eu quero botar algo só temporário, eu quero... no passado houve uma estimulação muito grande de prótese de silicone na região do mento, na região do queixo. Essa prótese de silicone, em alguns pacientes, com um contato direto na região óssea, houve um discreto consumo do osso. Alguns estudos se mostraram que foi por causa do efeito contato prótese de silicone e outros estudos mostraram que ao longo do passar dos anos, no envelhecimento ósseo, ocorre uma leve atrofia na região da face. A face aumenta a órbita, a face retrai a região maxilar e retrai também a região mentoniana. O que é que hoje eu oriento muito? Coisas temporárias, se for do desejo do paciente, ou uma cirurgia relativamente definitiva. Isso vai muito dos enseios. Como é que a gente chega a descobrir, doutor, como é que fica harmônico o meu rosto? É necessário fazer uma tomografia computadorizada de face, especificamente para os cálculos de perfilometria. O que é isso? Vai ser estudado angulações do teu rosto
para que a gente tente chegar numa harmonização facial. Essa perfilometria, ela vai também ser feito um cálculo aonde teu queixo deveria estar em relação a alguns pontos anatômicos específicos da face. A região nasal, a região glabelar, a região do pogônio. Então, esses pontos vai ser traçado tipo uma geometria mesmo. Para saber e o na que fica reta, melhor, né? ele vai dar que o queixo deveria estar sobre a reta, o queixo deveria estar atrás da reta, o queixo deveria estar à frente da reta. Quando a gente consegue fazer essa perfilometria, é mostrado para o paciente mais ou menos como ficaria com o avanço mentoniano. Wilker, e qual é a tua principal dúvida com relação a essa cirurgia? Você já tomou uma decisão? É isso mesmo que você quer? Conversa com o Dr. Marco. É isso mesmo, Marcela. É bem o que o Dr. Marcos falou, Marcela, em relação a você perceber que algo precisa ser modificado no seu rosto. É questão de bem-estar, é questão também emocional, porque, de certa forma, você se olhar no espelho e perceber que vamos dar um ajuste aqui, vamos dar uma mexidinha ali, você começa a perceber que pode melhorar. E isso vem, eu acho que desde a parte que a gente passa a se observar mais na adolescência. No período da adolescência, era que eu percebia que eu estava com o nariz um pouco maior, o rosto um pouco afilado, o queixo um pouco retraído. Só que a gente precisa entender que esse é o processo, que nesse processo a gente está em constante transformação, o corpo está se modificando. E deixei o tempo passar. Aí eu observei que o meu nariz estava ótimo, não tinha que mexer no nariz. Mas nesse caso era realmente o que o doutor falou a princípio. Era o queixo um pouco retraído. E aí a gente, no caso, eu notava essa diferença no meu rosto que passou a me incomodar. E ainda mais nesse tempo que a gente vive, onde a gente está sempre tirando foto, faz uma selfie aqui, vamos tirar uma foto aqui de perfil. Era que eu percebia que tem uma distância relativa entre o nariz e o queixo, e que se eu fosse analisar a parte fotográfica, não ficava legal. E você sofreu bullying já por conta disso? Não do queixo. Sim, sofri. Sabe por quê? Porque assim que eu notei que, assim, estava querendo fazer esse tipo de cirurgia, eu comentei com pessoas mais próximas, né? E aí começaram a observar mais o que antes eles não prestavam tanta atenção, né? E começavam a denominar com alguns personagens que eu não vou citar, que é para não estar alimentando bullying, né? Por favor. Mas que, enfim, a gente se diverte no final das contas e que a gente observa que é necessário modificar. Mas o procedimento inicial, doutor, eu quero ou eu observo que devo fazer essa cirurgia, mas o primeiro passo que eu tenho que tomar nessa atitude? Primeira coisa, procurar um profissional que saiba fazer esse tipo de cirurgia, que saiba fazer uma boa avaliação de harmonização facial. Após isso, eu acho que para todos os anseios de qualquer cliente, qualquer paciente, é tentar sanar todas as suas dúvidas. Nenhuma cirurgia, nenhum procedimento, ele é isento de complicações. Então, todo profissional bem capacitado, ele vai te passar isso de forma bem pormenorizada sobre como é a cirurgia, onde é que é feita as cicatrizes, onde é o corte, quais são as complicações que podem acontecer. É uma cirurgia muito onerosa, é uma cirurgia que passa quantos dias no hospital. Então, a orientação que a gente sempre dá à população em geral é que tem uma vontade de fazer um procedimento cirúrgico, foca primeiro na tua segurança. Vai atrás de você se sentir confortável e confiante de fazer qualquer procedimento cirúrgico, que você esteja sabendo tudo o que vai acontecer. Ocorre inchaço, não ocorre, ocorre edema, não ocorre, existe hematoma, quanto tempo retorna ao trabalho. Então, todas essas dúvidas, o ideal é que você sente com um profissional que faça esse tipo de cirurgia e tire esses teus anseios. O segundo passo é exame de imagem. Hoje é inconcebível você operar um nariz para fazer um aumento, diminuir, corrigir, ou operar uma região mentoniana do queixo sem um exame de imagem pormenorizado. Quais são os melhores que a gente tem?
perfilometria, uma tomografia computadorizada de face que nos dê essas angulações, que a gente possa fazer uma avaliação de quanto é necessário, é 2 milímetros, é 3 milímetros, é 4 milímetros, é fazer uma rotação da musculatura do mento, o que é que a gente pode fazer a mais para que ocorra uma harmonização entre teu globo ocular, tua região maxilar, o teu nariz e tua região mentoniana. Há pacientes que têm toda a região mandibular inadequada para o corpo, inadequada para o rosto. Isso é um outro procedimento. Só a retração do queixo a gente consegue, em 80% dos casos, e até mesmo em até mais, só com o avanço do mento, corrigir esse problema. Ô, doutor, é certo eu dizer que não apenas o olhar para determinar, mas que outros procedimentos antes de chegar até a cirurgia pode dar um ajuste ou outro na face, porque eu notei que quando eu passei a usar aparelho, a gente faz um raio-x, né, onde mostra toda a parte do rosto em 360 graus. E com o tempo eu observei que a estrutura do meu rosto modificou. O rosto ficou um pouco mais quadrado, teve uma alteração que foi muito grande em relação ao que era antes. Então, existem esses outros tratamentos que já podem ajudar de primeiro para depois? Todo mundo que trabalha na parte da ortodontia, ele já tem a noção dessa tua perfilometria. Eles sabem que tua arcada superior tem que ficar tantos milímetros à frente da arcada inferior, que tem que haver o encaixe completo entre a dentição. Tudo isso vai da tua morfologia, do teu crescimento enquanto criança e adolescente, como foi tua respiração, como foi você dormir, como foi tua mastigação, teus ossos eram bem encaixados, tua articulação era boa, para que você tivesse esse desenvolvimento de forma harmônica. Então, é um reflexo hoje do que você passa, do que aconteceu no passado. Ah, foi tudo perfeito, beleza. Então, é um aspecto genético. A gente tem como modificar. A gente só não modifica DNA. Mas o aspecto fisiológico, a harmonização facial, as cirurgias em si, para deixar uma perfilometria mais harmônica, com o rosto masculino, mais quadrangular, isso a gente consegue com a cirurgia plástica. O que é que a gente sempre... doutor, eu tenho um medo de cirurgia, eu queria fazer alguma coisa para ver como é que eu ia ficar. O que pode ser feito é preenchimento. Preenchimento com ácido hialurônico, nada com coisa permanente, para não ter um prejuízo no futuro. O preenchimento com ácido hialurônico ele é temporário, mas ele consegue mais ou menos tentar simular como seria esse avanço com uma cirurgia definitiva. Essa cirurgia, doutor, como ela é feita? Ela é agressiva? Fica com cicatriz? Porque quando mexe na face, eu acho que o medo que as pessoas têm de fazer cirurgia na face é exatamente a cicatriz. Acho que também deve ser esse seu receio, Wilker. Perfeito. Ela pode ser feita de várias técnicas. As técnicas menos, como é que eu posso dizer, à mostra é a técnica orofacial. Ela é feita por dentro da boca, ela é dissecado todo o queixo, isolando os dois nervos mentonianos e aí é decidido o que é que vai ser feito. É colocar uma prótese de silicone, vai rodar um retalho da musculatura do mento, vai fazer um avanço basilar da região mentoniana. Aí tudo depende do que é que foi acordado com o paciente, quantos milímetros a gente precisa avançar. Tudo isso vai de acordo com o que foi estudado através dessa perfilometria, caso relacionado para aquele paciente. Não tem uma regra, vamos aumentar meio centímetro para todo mundo, não é assim que funciona. Mas as cicatrizes elas são internas, o paciente fica um pouco edemaciado, é um inchaço natural que ele vai desaparecendo ao longo das semanas. E os pontos geralmente são absorvidos, os pacientes não precisam tirar. E o resultado final dá para perceber em quanto tempo? Assim que o edema cede, em torno da terceira, da quarta semana, a gente já começa a ver um resultado bem bacana. Depois do terceiro mês, esse resultado ele é praticamente que definitivo. Muito bem, tá? Então conversamos hoje sobre cirurgias para corrigir o tamanho do queixo. Wilker, ele que quer fazer esse tipo de cirurgia, doutor Marco Aurélio Cabral esclareceu todas as dúvidas. Obrigada, viu? Obrigado, adorei Marcela, nosso bate-papo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Wilker. Tchau, tchau.
Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou conversar com o jornalista e escritor Fernandino Neto, ele que escreveu um livro sobre o ex-prefeito de Caruaru, Anastácio Rodrigues, e também tem uma super dica de make. Hoje você vai aprender a fazer um contorno. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, e agora vamos falar um pouquinho sobre um livro muito bacana que foi lançado na semana passada. Esse livro aqui, ó, gente, que eu estou falando, Anastácio, o Eterno Prefeito. Quem escreveu esse livro? Quem escreveu está aqui comigo, claro, Fernandino Neto. Ele que é jornalista e que é escritor e vai contar um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia aqui de eternizar a história desse cara que fez história aqui em Caruaru. Muito boa tarde para você, Fernandinho. Boa tarde, Marcela. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, viu? Eu sou telespectador do seu programa e eu tenho certeza que a primeira pessoa que vai estar assistindo você é minha mãe, porque ela é sua fã. Eita, como é o nome dela? Penha. Penha! É, ela é muito sua fã. Penha, então... a dos gatinhos. É, exatamente. Ah, cadê Valinha, Penha? Pois Cadê é. Valinha, ó? Um beijo pra você, meu amor. Obrigada, viu, pelo carinho. Eu adoro os gatinhos. Sempre fica acompanhando aí as fotos no Instagram e no Facebook que você posta, viu? Mas vamos voltar a falar de Anastácio? Pois é, vamos lá. Marcela, eu estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado desse projeto, porque eu me dediquei vários anos, mais de 5, na verdade, para produzir esse trabalho. E finalmente ele se concretizou, né? E Caruaru recebeu esse projeto assim de braços abertos. A gente lançou agora no dia 16 de março esse projeto e foi muito prestigiado, né, por toda a sociedade de Caruaru, pela classe política, pelos artistas, por pessoas de todos os segmentos da sociedade, né? Então assim, a gente se sente com aquela sensação de dever cumprido e sabendo que foi além do que a gente imaginava. E foi uma sacada muito boa que você teve, Fernandino. Eu estou tendo a oportunidade de te parabenizar pessoalmente por esse Obrigado. livro aqui. Porque, ó, quem não conhece Anastácio Rodrigues, Caruaru era uma antes de Anastácio Rodrigues e Caruaru se tornou outra depois de Anastácio Rodrigues. Então, esse cara aqui, ele é muito importante para a história da cidade. Então, os jovens precisam conhecer a história de Caruaru através dessa ótica aqui. É verdade, Anastácio ele é uma figura que ele foi eleito prefeito há 50 anos, né? Então já faz um bom tempo. As gerações daquela época, as pessoas que vieram daquela geração, têm ainda viva na memória, né, a importância de Anastácio, a figura que ele foi, né? As novas gerações conhecem pouco, porque assim, conhecem do que ouvem falar, né? Então eu acho que esse livro ele vem para contribuir com isso, né? Fazer com que as gerações atuais conheçam Anastácio não só por Anastácio, mas pela figura que ele representa, pelo legado que ele deixou, né? A gente sai com ele nas ruas e as pessoas dizem, olha, é o prefeito mais honesto que Caruaru já teve. É um prefeito que valorizou a cultura e os artistas, é um prefeito que se preocupou com a infraestrutura da cidade, que construiu escolas, que valorizou o homem da zona rural. E essa coisa da seriedade, né, do zelo que ele teve com a coisa pública é o que me chama muita atenção. Porque a gente tem vivido tempos em que as pessoas estão muito desacreditadas da política. É verdade. Que acham que para você ser político você tem que ser corrupto ou se envolver com corrupção. E está aí um exemplo de que não, de que você pode ser político e fazer a diferença, né? E hoje ele tem 90 anos e essa homenagem aqui foi feita em vida. Pois é. O que tem assim um sabor maior, né, melhor de poder estar ali. Eu não imagino aquele lançamento sem a presença dele. Ele era a razão de tudo aquilo ali, né? E nós tivemos a participação assim em peso dos políticos da cidade que foram prestigiar em respeito à figura de Anastácio, né? E ele disse para mim o seguinte, olha, foi um dos maiores dias da minha vida. Então eu acho que isso diz tudo, né? Muito bem, esse livro aqui, viu? Atenção, prefeita querida, esse livro aqui, ele tem que fazer parte das bibliotecas, eles têm que estar inseridos sim, até para os adolescentes terem acesso a essa história aqui, que é sensacional. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro livro aqui também, porque todo mundo que deve estar olhando diz, o que prazer está fazendo aqui? Pois é, tudo começou com ela, lá atrás, em 2009,
quando eu estava concluindo o curso de jornalismo, e aí surgiu a ideia de fazer um livro como trabalho de conclusão de curso, né? E como eu sempre gostei de escrever, sempre desde criança tinha essa coisa de escrever, mas sem pretensão, até porque a gente criança não imagina que um dia vai escrever e que vai chegar às mãos das pessoas. E aí eu escrevi o livro de prazeres, foi muito bacana também, teve uma repercussão muito boa na época na cidade, assim, e tudo começou aí, né? O livro Prazer em Conhecer. E depois desse eu tomei gosto e parti para o de Anastácio. E se Deus quiser, em breve eu já vou partir para outro. Era isso que eu ia dizer. Terminou agora, já lançou, já está engatilhando então outro projeto. Já vem outro projeto, outra ideia. Eu acho que eu encontrei uma forma de fazer algo que me dá prazer e ao mesmo tempo de deixar contribuições para Caruaru, né? Eu acho que esses livros são uma forma de eu deixar uma contribuição, um presente para a memória de Caruaru, que é uma cidade assim histórica, culturalmente rica e que pouco preserva a sua memória, né? Então eu acho que isso fica até como contribuição para as próximas gerações, para o amanhã da cidade. Com certeza, você está eternizado aqui nesse livro, como Anastácio, como Prazeres, e como você falou, você está contribuindo para a cultura, essa cidade que é um celeiro de artistas. Nós temos aqui, ó, um grande escritor, Fernandino Neto, temos Prazeres Barbosa, e entre tantos outros artistas, desde artesãos, musicistas, cantores, enfim, é uma cidade incrível e que eu acho que essas pessoas, esses profissionais, eles devem ser valorizados, com certeza, e assim em vida, como você fez com Anastácio e com Prazeres. Parabéns. Obrigado, Marcela. Muito obrigado pelas palavras, eu fico muito feliz e agradeço a toda Caruaru, a todo mundo que prestigiou o lançamento. A gente tinha a sessão de autógrafos, devia ter durado até 10h30 da noite, foi até meia-noite. Teve pessoas que nem conseguiram, a gente já está programando uma outra sessão de autógrafos e eu convido você para estar lá na próxima. Estarei, vai ser um sim, prazer ter você com a gente. Pode contar comigo. Não fui no fim de semana, infelizmente não pude ir, mas você está aqui e eu pude dar esse abraço pessoalmente e lhe parabenizar. Verdade, obrigado. Obrigada a você, viu, querido? Uma boa sorte aí para você nessa sua carreira aí de escritor e volte quando lançar o outro livro. Eu volto, viu? sim, com Muito todo prazer. obrigada. Obrigadão. Obrigado a você. Um cheiro. Até a próxima, se Até. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, depois desse bate-papo aí com o Fernandino Neto, agora chegou aquela hora que a mulherada ama, viu? Vamos falar sobre dica de make e agora a gente vai mostrar como fazer aquele contorno ó, incrível para você arrasar aí. Oi, Marcelo, hoje é dia de dica e eu quero saber se você já ouviu falar em contorno facial. Pois é uma técnica que existe desde o século XIX, mas foi popularizada e dá para você brincar com o formato do seu rosto usando luzes e sombras e transformar assim o formato, hein? Tá curiosa? Por isso que hoje eu convidei essa maquiadora aqui, Mara, que é Mel Macedo, que ela vai dar algumas dicas, principalmente para você, mulher que anda muito na correria, que tem poucos pincéis e que dá para desenrolar em um contorno e transformar o rosto. Mel, eu quero primeiro fazer uma pergunta. Como é que faz para dar aquela afinada no rosto? Que todo mundo quer, hein? Primeiro você usa um pincel chanfrado, ele é mais grossinho e é chanfrado. A gente vai usar um pó mais escuro, que ele vai afinar o seu rosto. Na bochecha, você mede da altura da orelha, descendo até a boca. Só que você não vai chegar até o final. Você deixa 2 dedinhos para chegar até ela. E você esfuma. Movimentos circulares. E não precisa ser uma coisa muito forte, porque senão não vai ficar uma coisa natural. Certo, outra coisa, eu quero saber, e para dar aquela afinada no nariz, hein? Todo mundo quer. A gente usa um pincelzinho mais redondinho e pega uma listra daqui, ó, tem que ser bem retinha. Seguindo o osso do nariz? Seguindo o osso do nariz. Porque se você for seguir o formato do seu nariz, ele vai ficar... não vai ficar uma coisa legal. Olha, e essa parte aqui do rosto, se eu quiser ressaltar as formas e dar aquela diminuída na papada, como é que eu faço? Primeiro você vai levantar um pouco o rosto. Você vai escurecer essa parte. Para afinar, você vai escurecer essa parte, o ossinho. Ou seja, a gente usa como parâmetro principal os ossos do rosto, não é isso? Justamente. Tem outra coisa também que eu quero saber. Se eu quero dar aquela escondida na testa,
ou se eu tiver essas entradinhas, que geralmente meio calva, aquele início de calvície, se eu quiser dar aquela disfarçada, o que é que eu faço? O contorno, ele vem em formato de 3. Então, sempre vai ser assim. Daqui, vai para a bochecha e, por fim, o final do seu rosto. Então, você vai fazer movimentos circulares na testa até onde você quer esconder. Se você tem uma testa maior, porque a sua não precisa esconder muito, você faz nela inteira, senão só no 3zinho mesmo. E o melhor, hein? Só usou 2 pincéis para fazer isso tudo. Amei as dicas. Muito obrigada, Mel. Agora, gente, não tem mais segredo, hein? Todo mundo saindo, ó, rostinho afilado e ressaltando também o seu rosto. Muito bem, Thaís, adorei, viu, a dica. Toda mulher que se preze tem que aprender a fazer um contorno, viu, gente? Contorno é vida. Obrigada, meu amor. Ó, um beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem um desafio que vai dar o que falar, viu? Quem será que venceu o desafio do kart? Eu ou a Thaís Oliveira? Quem dirigiu melhor? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir. De volta com o cotidiano e agora com um desafio que vai dar o que falar, viu? Ó, porque eu sempre ouvi aquela frase, mulher no volante, perigo constante. Será que é verdade? Será que a gente dirige melhor que os homens? Então, ó, pensando nisso, nós convidamos o nosso repórter blogueirinho Sávio e ele vai acompanhar um desafio entre eu e Thaís Oliveira. Mas não vai ser nas ruas de Caruaru não, tá, gente? Vai ser num kart. Até porque se a gente dirigir ruim, né, a gente pode sair batendo aí na rua. Como é que será que foi esse desafio, hein? Confere aí. Já estamos aqui no local adequado para esse negócio acontecer, esse desafio. E agora nós vamos chamar as nossas participantes, as nossas 2 mulheres do programa, Marcela Calado e Thaís Oliveira. Vamos comigo que elas estão se arrumando. Chegaram aqui as nossas 2 desafiadas de hoje. E aí, meninas, mulher no volante, perigo constante ou não? Claro que não, né? Você sempre anda comigo no carro, eu dirijo bem? Dirige bem. E você, Thaís? Eu sou maravilhosa. Inclusive, né, acho que vou ganhar esse desafio porque, né? Vocês já dirigiram kart alguma vez na vida? Não, mas pra tudo tem uma primeira vez e como mulher é muito inteligente, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, diferente dos homens, com certeza a gente vai fazer bonito na tela. Nossa, essas mulheres estão muito empoderadas. Então vai ser um desafio duplo, né? Ver se a mulher é boa no volante e ainda ver se elas dirigem pela primeira vez um kart, não é isso? Isso, tô ansiosa, inclusive. Nunca dirigi um kart, meu Deus do céu. Thaís tá com um pouco de medo, eu acho. Eu acho que Marcela vai ganhar. Será? Eu acho que as duas vão se dar bem, né? Até porque eu não considero isso uma competição. A gente só vai mostrar pra você que a gente consegue dirigir bem em qualquer lugar, tanto nas ruas de Caruaru quanto num kart. Então vamos lá, vamos começar esse desafio? Let's go, vamos trocar de roupa e vamos se preparar. Vamos lá. Eu vou colocar um macacãozinho com um capacetinho rosa. Muito bem, pode ser. Pode ser, eu deixo. Olha, elas já estão bonitinhas, arrumadinhas, mas calma, vocês estão apressadinhas demais, né? Assim não. Todo mundo que vai correr de kart tem que ter uma série de recomendações que é o briefing, entendeu? Entenderam, meninas? A gente tem aqui um especialista que vai passar esse briefing pra gente. Não é isso aí? Pode dirigir de qualquer jeito? Não, tem que passar todas as instruções para andar bem de carro. Então vamos às instruções, vamos lá. Então as meninas já estão aqui sentadinhas, prontas para receber as recomendações. Conta aí pra gente como é que funciona. É isso aí. Antes de tudo, de começar a acelerar, tem que saber as recomendações, andar direitinho, saber todas as bandeiras, onde acelerar e onde frear, para vocês não se machucarem, não é isso? Então vamos lá. Bandeira amarela, atenção na pista que tá sempre acontecendo alguma coisa. Alguém rodou na pista, teve algum piloto que se enganchou nos pneus ali, a gente dá a bandeira amarela para dar uma atenção a isso aí, certo? Bandeira vermelha, prova parada, alguma coisa teve que ser interrompida, então vai ter que dar um stop na corrida aí, mas tudo continua. Bandeira branca, última volta. Aquela tensão, quem tá na frente ter a consciência de manter o pique para ganhar a corrida. E a famosa bandeira quadriculada, vamos ver quem vai levar esse prêmio aí desse desafio. Eu posso ficar com a bandeira quadriculada? No final a gente vê isso. A nossa aluna aqui, Marcela Calado, tem uma pergunta. Vamos à pergunta.
Professor, eu acho que os pedais, a direção e se tem marcha, como é que funciona o kart? Porque eu nunca fui um kart igual um carrinho de bate-bate que a gente só acelera e freia, tem que passar marcha, como é? Acelerador e freio são comuns, não é carrinho de bate-bate, tá? Não é pra estar batendo uma na outra, essa coisa aí, esqueçam, não. Hashtag fica a dica. Isso, hashtag fica a dica, não pode fazer isso aí pra evitar o acidente, tá bom? Direção comum, as 2 primeiras voltas, 3 primeiras voltas, vamos sentindo o traçado, não vamos acelerar para não ter nenhum acidente, certo? Então, devagarinho as 2 ou 3 primeiras voltas, para depois a gente fazer a largada de vocês e finalizar esse desafio. Entendido, meninas? Quem entendeu, levanta a mão. Então, let's go, vamos pro desafio. De prova, terminamos esse desafio. E aí, meninas, tirem os capacetes. E aí, Thaís, como é que foi essa prova? Menina, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo nas curvas. Mas enfim, já a minha amiga Marcela arrepiou, né? Tipo, Marcela tava correndo. Marcela do céu, como é que é isso? Gente, adorei esse negócio de kart, viu? Porque você desestressa também, você tem que mexer, você chega aqui, aí você extravasa. No começo a gente é mais cauteloso, claro, tem as curvas, como o Thaís mesmo falou, mas é tudo uma questão de técnica e estudo. A minha primeira volta, eu fui bem devagarinho, fui estudando as curvas, pegando a manha do carro, eu falei, dominei, agora vamos com tudo. Também depois da segunda volta, menina, ela foi, agora eu quero saber uma abordagem técnica, vem cá. E aí? Quem das duas... Vamos, analise as corridas dessas duas. Rapaz, nossa amiga Thaís acelerou muito pouco, né? Mas ela, como ela mesmo falou, cautelosa, né? Pra não ter riscos. Mas nossa amiga Marcela tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Cadê o troféu? Tem troféu. Mas nossa amiga Marcela andou muito bem. Se treinar, dá pra competir com as meninas aí nos campeonatos. Tranquilo. Dá sim. Olha aí, Marcela arrasou então. E Thaís, como motorista, é uma excelente blogueira, né? E é assim que a gente termina a matéria de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. E, um beijo pra quem quiser. Tchau, tchau. Fui. Vamos pro pódio agora que eu quero meu troféu. Ela quer troféu. Só pra mim. Yeah. Bora. E no nosso segundo lugar, ela, a nossa ruiva do programa, Thaís Oliveira. Tarará. Aplausos. E no primeiríssimo lugar, cadê meus assistentes? Primeiríssimo lugar, ela, dona e proprietária do programa, Marcela Calado. E pra não ficar barrado, eu vou pegar o terceiro lugar, não é verdade? Que eu não tô aqui pra brincadeira também. Aqui é o terceiro lugar, né? Agora a edição vai botar aquela música bem massa do fim de corrida e fui! Tá vendo aí? Mulher se garante sim no volante. A gente deu um show, eu e Thaís. Arrasamos, Ruiva. Adorei fazer parte desse desafio, viu? Beijo, Thaís. Beijo, Sávio. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô de volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.